trago aqui nosso especialista em redes sociais, Edgar Pitino, do Data Forum. O Edgar... Nossa, que frio, Edgar. Bom dia. Bom dia. Tá frio aqui, tá chovendo e tá frio. Nossa senhora, tô vendo. E eu aqui todo verão, todo Nordeste aqui em Brasília. Eu tirei o gorrinho aqui para ficar mais apresentável, até de gorro aqui. Deixa eu ver isso aqui, como é que está essa temperatura agora em Extrema. Deixa eu ver, Minas Gerais, nesse momento, 15 graus, mas imagino que a sensação térmica deve ser bem mais baixa do que esses 15 graus aí. É isso aí. Mas isso é lá na cidade, lá embaixo. Eu tô a 1.350 de altitude. Convidado do... Aí deve estar 10 graus, sei lá, é um frio pro cacete aí. Aqui tá frio. Outro que vai chegar de casaco, não sei de onde ele vem, é um convidado do Edgar. Foi sugestão do Edgar, ele me mandou ontem uma sequência de twitters dele, avaliando, que é o que nós vamos fazer agora, a live do presidente, a conversa com o presidente. Ele é Lúcio Uberdan, marqueteiro, homem do marketing e diretor da Bateia Estratégias Digitais e especialista em comunicação política digital. Chega mais, Lúcio, tudo bem? Olá, tudo bom, Mauro? Bom dia, Edgar. Bom dia, Lúcio. Você fala de onde? Porto Alegre, aqui também estava friozinho. Nossa, imagina. Coisa pouca, 8 graus só. Edgar falou maravilhas de você ontem, viu? Ele exagera um pouco. Mas não muito. Então, nosso tema é exatamente uma avaliação um pouco menos impressionista e um pouco mais profissional, né? Então, estamos com 3 homens aqui voltados um homem velho, 2 jovens, voltados ao tema da comunicação em geral e comunicação em redes em particular, para avaliar essa primeira live do presidente. Ontem realmente foi bem legal a avaliação do Lúcio. Podemos começar por ele, né, Edgar? Podemos, vamos lá. Vamos embora. O que você achou da live? Eu achei a live bem interessante, achei que foi um pontapé importante de ser dado. Esse formato de conteúdo, né, ainda é um formato que precisa ser melhor trabalhado pelos governos progressistas, né, de usar as mídias sociais e usar as redes sociais, enfim, né, nessa lógica de um diálogo mais direto com a população, né, isso ainda é meio desafiante, ainda temos um histórico muito da mediação, né. Agora, como tu mesmo disse ali, Mauro, no início, ou seja, lá em dezembro já tinha se colocado a questão da live, né, a possibilidade das lives, então se tinha uma expectativa muito grande, né, que se construiu uma expectativa muito grande durante esses 6 meses, né, e até as próprias falas do ministro anteriores à live nos últimos meses, dizendo, o Lula já conversa bastante com a imprensa, o Lula já faz muito agenda no interior, né, então as lives não vão servir para a gente deixar de fazer isso seguirá sendo feito, mas nós precisamos de um momento para aprofundar mais um tema e conversar direto com a população. E aí, nessa perspectiva de qual era a ideia inicial, que era aprofundar um tema, conversar mais direto com a população, e pela própria expectativa que a gente tem, que é de usar bem esse formato, né? Aí eu acredito que a live deixou um pouco a desejar nesse primeiro episódio, né? E se desafia a se ajustar para os próximos, né? Então, a minha avaliação é positiva que começou, porém ela parece que perdeu um pouco o papel ali que estava sendo sugerido, e na minha e aí na minha parte mais técnica, assim, me causou uma pequena frustração, porque ela, de fato, ela vai parecer um pouco errado dizer isso, ou seja, mas era uma live que não pareceu uma live, ela pareceu uma entrevista sendo transmitida online, né? Então, o que perde as características tradicionais de uma live, né? Então, essa de arrancada é a minha breve avaliação, assim, de início. Legal. Edgar, e você? Eu concordo com o Lúcio. Foi, inclusive, esse o motivo
inicial do nosso papo, né? Ele publicou alguns tweets ali com essa avaliação, que é uma avaliação que eu acho que é muito correta, porque, bom, primeiro, é muito bem-vindo essa forma de comunicação, porque o Lula é um craque em comunicação, né? Ele, se comunicando direto à população, é um ganho por si só. Então, é muito bem-vindo. Eu acho que demorou a começar, que isso já deveria ter sido feito antes. E eu acho que ela cumpre alguns papéis. Primeiro, eu acho que essa comunicação direta em si com a população, sem intermediários, sem por uma interpretação da imprensa, porque é importante esse papel de interpretar, só que ele sempre traz um viés, né? Você conversa direto com a população, você tira esse intermediário. Então, acho que isso é importante. Segundo, eu acho que ele tem o papel de melhorar a imagem e a avaliação do governo, né? Porque quando você tem muita percepção indireta, você vem já com uma análise formada do que é aquele governo. Quando a pessoa tem um contato direto, ela tem condições de ouvir do governante as próprias dificuldades, o que ele está enfrentando, o que ele está querendo fazer com o seu governo. Então, eu acho que isso tem a capacidade de melhorar a avaliação do governo, né? E terceiro, eu acho que, consequência disso também, aumentar a governabilidade. Porque o Lula tem uma capacidade de mobilização. Ele é um grande comunicador e ele consegue chamar as pessoas para a sua temática. E aí é o que o Lúcio também comenta ali na mensagem, que é a própria capacidade de agendar, de colocar na agenda, colocar em pauta um ato. Então, ontem a gente viu que os temas tratados pelo presidente viraram repercussão em todos os veículos de mídia. Ele trouxe novidades, ele anuncia, por exemplo, a questão do investimento para estrutura, que vai começar de julho. Então, isso é muito importante. Eu acho que é muito importante que o Lula tenha esse espaço para essa capacidade de agendamento do governo, pautar o debate público, né? Então, ele sempre está trazendo novidade para deixar novidades e deixar ações importantes para que seja feito neste espaço, porque isso valoriza o espaço, faz com que as pessoas procurem assistir a live, porque ali são anunciadas novidades, né? Então, acho que isso é um ponto. Agora, concordo com o Lúcio também em relação ao formato. Eu acho que quando a pessoa ela cura uma live, ela vai com um modelo de live na cabeça já. Isso já está formado no senso comum. Então, um ambiente mais intimista, que ele seja mais descontraído, que tenha talvez um cenário mais próximo do que se espera do videocast, de uma live menos formal ali, com o cenário de fundo do Palácio do Planalto, é meio inevitável, é o local de trabalho do presidente, mas se a gente conseguir ali, a SECOM conseguir fazer um espaço mais intimista e que tenha esse formato um pouco mais descontraído, interação do público, o show ontem foi isso, né? Ele fez um tweet dizendo que foi o primeiro, foi um balanço e que esse formato ele vai sendo ajustado no tempo. Então, eu acho que assim, obviamente a SECOM já está antenada a essas coisas. Mas eu acho que isso é importante, fazer com que o público se sinta refletido ali, que tenha uma leitura de comentários, que possa ter resposta do Lula à pergunta das pessoas, porque isso também é um espaço importante de termômetro para o governo, né? Se você tem um monte de tema que está sendo exposto pelo público
no chat ali, isso quer dizer alguma coisa. Então, acho que incorporar mais esse formato que é dado de uma live é importante. Deixa eu fechar o Edgar aqui, que tá vazando algum som lá. Pronto. Ó, eu concordo com a avaliação de vocês. Meu olhar para a live é o seguinte: o primeiro grande fato positivo aconteceu a live. Um grande atraso, enorme atraso, mas aconteceu. Né? Na semana passada, inclusive, o Paulo Pimenta tinha soltado uma versão, acho que foi uma posição estratégica, não chega a ser uma fake news, mas tinha soltado uma versão, não tem live porque o Lula não gosta, o Lula não quer fazer live. Né? E aí, uma semana depois, estava saindo a live. Me deu a impressão de que a coisa foi meio às pressas, entendeu? Não sei se o Lula não gostava, se acendeu alguma luz vermelha na comunicação do Planalto, vou tentar saber isso esses dias, porque não tem sentido, de fato, você saber que vai ter uma live num tweet do Paulo Pimenta na noite, 12 horas antes da noite, né? Sem ter sido anunciado amplamente, sem ter sido divulgado, foi uma coisa assim, pum, né? Então, me parece que teve ali alguma coisa meio da pressa, do improviso. Mas a existência da live em si mesma me parece muito positiva. A audiência para uma live que aconteceu de supetão, num horário, depois vamos falar sobre o horário, né? Se o horário foi bom ou foi ruim, mas no horário em que as pessoas, em geral, estão ou indo para o trabalho, ou trabalhando, ou assistindo aula, no final, ao fim e ao cabo, acho que foi uma audiência até surpreendente para mim, o que eu levantei aqui no Twitter do Lula, 649 mil até agora, 650 mil, no Facebook 120 mil e no canal do Lula no YouTube mais 120 mil. Estamos falando aí de cerca de 900 mil visualizações só nas redes proprietárias do Lula. Mas a Fórum transmitiu, a mídia progressista transmitiu, a mídia conservadora, a mídia liberal também, né? Teve um monte de gente que retransmitiu. O Marcos Uchoa deu uma entrevista para ontem falando em 1,5 milhão. Acho que deve ter sido até maior do que isso, a audiência, se somar todo mundo que retransmitiu. Então, pareceu uma audiência, em primeiro lugar, bem razoável. Segundo, a repercussão. Tudo que o Lula fala vira notícia. Toda a mídia progressista e liberal repercutiu e falou dos temas que são temas que ele vocacionou lá. Não sei se tinha um combinado, se estava na agenda, se foi o Lula que na hora resolveu falar, mas olha, falou do MST sobre a questão da reforma agrária, falou sobre o programa dos carros, falou sobre o novo PAC, enfim, teve vários temas que renderam manchetes ao longo do dia. Então, o Lula pautou a mídia com uma agenda positiva, né? Com uma agenda do que ele falou ali. A não ser que tenha algum desastre, né, na live, né? Ele cometer uma impropriedade, falar um palavrão, uma coisa assim. Fora isso, me parece que a tendência é ter repercussão positiva. Então, acho que isso também foi muito bom. O que eu achei complicado na live? Né? Primeiro é isso, falava assim podcast, aquilo lá não foi um podcast, o Lúcio falou, isso foi uma entrevista. Se você pegar as entrevistas que o Lula deu hoje, pega a entrevista que o Lula deu para a CNN, para Daniela Lima, pega a entrevista que o Lula deu lá para a Globo News, acho que, não sei quem que foi da Globo News, não tem grande diferença. É um formato de entrevista, não um formato podcast. Acho que o governo tem enorme dificuldade para lidar com os novos formatos. Primeira observação. Segunda observação. Adoro o Marcos Uchoa. Queria que ele tivesse sido eleito deputado federal. Acabou retirando a candidatura dele no Rio de Janeiro. Agora, 2 homens velhos brancos, não? Acho que isso dialoga pouco com o Brasil, né? Com a pulsação do Brasil, sabe? Tinha que ter uma jovem negra, tinha que ter um jovem negro, tinha que ter mais gente à volta da mesa, batendo papo, conversando com o Lula, para se aproximar de um formato podcast. Ontem, inclusive, eu observei uma coisa, veja que interessante, postura corporal é tudo na comunicação. Você nota que o Lula está o tempo inteiro, ele não está com as costas no encosto da cadeira, ele está sempre na postura de quem está firme, de quem está tenso, e ao mesmo tempo de quem está solto. Você vê que ele se movimenta, ele tem jogo. Se você está jogado na cadeira atrás, não tem jogo nenhum.
E aí o Marcos Uchoa tá jogado. O Marcos Uchoa tá lá encostado, tá no encosto da cadeira, né? Com a mão ali, a barra. Um negócio, achei que foi. Tem problemas grandes com esse formato agora. Tem possibilidade de mudança, né? Acho que tem possibilidade de ir modificando e ela se aproximar, sair do formato entrevista para um formato efetivamente live. Grande ponto positivo é Lula. Estava ali à frente, né? É Lula contando os causos, né? Não tem ninguém para contar causo que nem o Lula. Essa é a minha avaliação inicial. Devolvo para vocês. Aqui tem até uma questão do Joaquim Silvino. Aqui, vocês não acham que essas lives deveriam ser diretas, como o Bozo fazia, comunicação direta com o povo? Vamos fazer mais uma rodada aí. Segunda rodada, Lúcio? Chega mais. Então, e aí também, seguindo bem nessa lógica também de concordância aí com o comentário de vocês, né? Agora, uma primeira questão é a seguinte, assim, tipo, um vereador, um deputado estadual de um estado pequeno, ele geralmente vai usar o YouTube para armazenar os seus vídeos, né? Ele geralmente vai ter pouca condição de planejar um produto de comunicação, ou seja, ele teve uma ideia na segunda e na quinta ele põe no ar, né? Um governo federal, um governo de estado, não pode ser assim, né? Ele tem que usar as ferramentas produzindo produtos de comunicação com a melhor forma possível dela desempenhar ali. Então, eu vou fazer o tweet com o melhor tweet, não pensando em fazer um tweet para entrar na capa do Globo. Não tem que fazer um tweet para ser o melhor tweet. Eu tenho que fazer o YouTube para ser o melhor YouTube, né? Então, esse é um desafio, e aí eu acho que, nesse ponto, já, como a gente está discutindo já problemas de características, de formato e tal, a gente vê que não se acertou. A segunda coisa é, tipo, o fazer uma live, se foi ou não de supetão, enfim, ou alguma coisa do gênero também, é algo que para um governo de estado, governo federal, também não cabe, né? Ou seja, não dá, né? Tem pessoas da equipe que tem que ficarem cuidando do longo prazo, tem pessoas de equipe que não podem ficarem jogadas no dia a dia da comunicação e que tem que planejar os seus produtos de comunicação no longo prazo. Então, tu tem 6 meses para achar o melhor formato, né? Então, o primeiro ponto é esse. E aí eu acho que, infelizmente, pecou um pouquinho, mas claro que é sempre muito difícil fazer uma avaliação de fora, porque vai saber o que o Lula quer, vai saber como é que é as condições internas, etc. e tal. A segunda é esses temas usados. Eu acho, como você disseram, que teve coisas importantes e tal, colocadas, mas, em geral, tudo que se falou lá, a gente já sabia. Uhum. Tudo que se falou lá já era pauta vencida. Não teve uma novidade com potência. Por exemplo, o Lula falou que baixou o preço dos carros. Ok, baixou mesmo, né? Só que todo mundo já sabe. O que hoje está nos jornais é que hoje vai ser anunciado quais as empresas e quais os modelos vão baixar. Isso ele podia ter dito ontem, né? E teria sido furo. Ele poderia ter dito ontem também na live, eu vou manter a ministra do Turismo, né? Ou seja, ele podia ter entrado na pauta quente do dia, né? Ou seja, ter usado a live para trazer uma novidade. Por quê? Porque aí tu gera valor. Se o cidadão achar que 2 ou 3 lives, os conteúdos vão ser conteúdos que ele já tem em outro lugar, ele acaba não indo ver a live. Por quê? Porque a live não vai entregar um valor para ele. Ou seja, a live precisa entregar algo muito novo para valer a pena para ele seguir assistindo, né? Uma terceira questão são os formatos, né? Eu acho que, como vocês mesmos disseram, e o Mauro, né, e o próprio Edgar falaram muito bem, eu não preciso entrar muito nisso, mas é um formato de TV ainda já meio antigo, aquele lá, né? Por exemplo, coisas muito básicas, assim, nós aqui estamos virados para as pessoas, para quem está assistindo, né? Eles lá estão virados entre eles, né? O Lula fala para o Show fala para o Lula, mas quem é que fala para quem assiste? Né? Então, não tem. Então, coisas de formato básica de uma live. Agora, por exemplo, o Mauro botou aqui um comentário na tela do Joaquim, né? Pô, isso não teve lá, né? E isso fideliza as pessoas. O termo não é muito bom, mas é o melhor termo. Ou seja, um cara que aparece na live do Lula com um comentário, né? Ele vai ver todas as lives, porque ele diz, pô, os caras me valorizaram, não o meu comentário. E o Lula pode comentar com ele, pode ser mais improviso, pode ter um pouco mais disso que a gente chama de informalidade, de improvisação, que também é um elemento chave. Então, eu poderia ter planejado melhor, faltou um tema gancho, por exemplo, boa parte do que a gente está discutindo hoje, né, e eu vejo ali no Twitter, ali é sobre o formato, né, mas, ou seja, qual foi o grande tema de ontem que era para ficar na cabeça das pessoas hoje?
né? Então, isso também, quando a gente pega 30 minutos, que foi o tamanho da live, e divide ela em 15 perguntas, 20 perguntas, afinal, qual era a pergunta que era para gravar na cabeça das pessoas? O que era para ficar? Qual era a grande mensagem que ia detalhar? Acaba não ficando. Então, aí, por exemplo, pode-se ter uma grande audiência, mas ela tem baixíssimo valor, porque as pessoas ficam poucos minutos, saem dela, meia hora depois já não lembra de mais nada. Porque esse é um dos problemas da comunicação digital, né? Ou seja, tu vê muita coisa, mas se tu não vê muita coisa várias vezes, tu não grava e não capta uma mensagem. E esse também é um dos problemas que ficou, né? Eu acho que tem algumas outras características ali que poderiam ter sido melhor trabalhadas, como a interação, além de mostrar, citar alguém que está olhando, repetir uma imagem, uma mensagem durante todos esses 30 minutos, ou seja, a grande mensagem deveria ter sido ficada. Teve uma palavra que ele abordou 3 vezes, e eu gostei até porque, numa das vezes, ela aparece num assunto que não era aquele assunto, que é o desenrola, né? Ele falou do desenrola para diminuir as dívidas dos brasileiros, aí lá no final ele diz, não, mas tem um problema no governo, eu já disse, tem que trabalhar, se tem um problema, desenrola. Ou seja, então ele começou a criar um negócio legal, ele poderia ter falado mais vezes esse termo, né? Eu não gostei da cadência também, né? Aí fica até, parece horrível assim, porque ele só fica criticando, né? Mas eu elogiei lá no início. Mas, tipo, a cadência eu não gostei, foi uma sucessão de perguntas, uma atrás da outra, ou seja, não tinha respiro, era uma coisa batida na outra, e isso cansa quem assiste, né? Isso cansa e dificulta as pessoas a gravarem algo, né? E aquilo que o Edgar também falou, né? Ou seja, não tinha nenhuma mensagem, não tinha nenhum trabalho de semiótica básico, assim, era um painel limpo, né? Não tinha uma mensagem, não tinha praticamente nada, ou seja, uma repetição das fotos deles e tal. Então, eu acho que, como eu disse lá no início, um pontapé importantíssimo, a SECOM acerta muito em ir para esse formato também. Um governo federal tem condições de usar todas as ferramentas, tem condições, tem estrutura, tem recursos, tem gente, tem assunto, tem pauta, tem poder de agendar a sociedade com a fala do presidente, de um ministro, então tem tudo. E tem que usar para poder conversar com as pessoas. Só que, se fizer o YouTube mirando em aparecer no Globo no outro dia, eu acho que é um erro se o objetivo principal for esse. Esse é um objetivo secundário. O objetivo principal é construir um YouTube que converse com as pessoas, que chegue nos brasileiros, em especial os mais jovens, né? Se possível. Legal, interessante. Edgar, tem uma questão que eu falei ontem com 2 amigos que acharam que eu estava completamente equivocado. Vamos ver a tua opinião sobre isso. Que é o Lúcio fez menção a essa questão, né? Ter o bordão, né? Qual é o bordão da live, né? Qual é aquilo que atravessa e que vai ficar para as pessoas, né? Como resíduo. Claro que em rede social nada fica muito tempo, né? Mas qual é a mensagem-chave? Isso, para mim, é sinal de que foi feito às pressas, sem planejamento. Porque se você planeja, você vai ter uma mensagem-chave que vai amarrar tudo. Enfim. Né? Ou qual é a declaração bombástica? Isso é combinado antes. Não tem gente, essa história de improviso não existe, viu? Não existe. Tudo combinado antes. O cara que vai lá na CPI e faz uma fala lacradora, aquilo foi combinado antes. Não é genialidade da hora. Então, visivelmente, não teve. Agora, tem uma questão que aí vários amigos meus divergiram, queria ouvir vocês sobre isso, e queria ouvir seus outros comentários também, Edgar, que é assim, acho que faltou polarizar. Acho que a comunicação nas redes hoje é uma comunicação feita de polarização com a extrema-direita. Acho que o sucesso do Flávio Dino, que aparece depois do Lula como grande comunicador do governo, é porque ele confronta a extrema-direita. Não quer dizer que precisava falar do Bolsonaro, mas confrontar o ideário da extrema-direita me parece uma questão chave para pensar a comunicação. A comunicação das redes é uma comunicação de atrito, não é uma comunicação de consenso. Né? E acho que ontem você teve, porque exatamente foi um formato mais próximo de uma entrevista, uma busca de uma comunicação de consenso. Acho que isso tende a enfraquecer a comunicação nas redes. Fala, Edgar. Mas meus amigos, os jornalistas com quem conversei, discordaram disso. Espera aí, Edgar, deixa eu abrir teu som. Espera aí.
Eu vou deixar da sua pergunta para o final e tentar algumas outras coisas antes aqui. Perdeu de raciocínio. Bom, primeiro, acho que alguém comentou aqui no chat a questão do que o Bolsonaro usava. Eu acho que deve ser o mesmo. Primeiro, porque são pessoas diferentes, são estilos diferentes, são governantes diferentes. A mensagem que cada um passa para a sociedade é diferente. A trajetória do Lula respeita a sua trajetória. A gente não transformar o Lula num clown, num palhaço, né? Com todo respeito à profissão dos palhaços. Mas a gente não pode que o Lula já encaixe nessa do Bolsonaro de se de farofa proposital para aparecer ao povo, de comer com leite condensado, mas a gente sabe que ele gosta de camarão e não sabe comer, né? Apesar de gostar, foi parar no hospital por não saber comer. Mas essa imagem forçada de alguém falsamente popular, como o Bolsonaro faz, que fazia a sua live virar um sucesso, inclusive pelas suas atrapalhadas, pelas que falava, por uma descontração pesada, alguns risos inadequadas, né? Diversas atrocidades do governo Bolsonaro cometidas em suas lives, né? Brincadeiras com pessoas, por aí vai. Primeira coisa, Lula, Bolsonaro é Bolsonaro, do Bolsonaro morreu com ele e fique com ele. Tem que criar o seu formato, inventar o seu formato. Cabe esse formato extremamente espalhafatoso, meio de improviso, com aqueles tostos que o Bolsonaro fazia. Eu acho que isso não é para o Lula. O Lula é um estadista. O Lula, ele passa uma mensagem de uma pessoa que viveu dificuldades, que vence a vida. Ele é um exemplo para as pessoas que são resilientes, persistentes. Já o Bolsonaro passa a imagem de um trapalhão que foi longe, né? Então, eu acho que, assim, enfim, não tem ação o formato que ambos devem utilizar. Dito isso, eu acho que a SECOM deve já estar buscando isso, um formato que ele tenha uma qualidade maior, que ele tenha um bolo na mesa, um suco de laranja, que ele ali uma pausa para respirar, como falou, que não seja algo, que seja uma avalanche de informações, né? Que possa ter discussão e, de repente, assim... Edgar, tá muito ruim a sua conexão. Não está dando praticamente para entender o que você está falando. Está bem picotado. Eu vou devolver para o Lúcio e a gente volta daqui a pouquinho contigo para ver se melhora a conexão, tá bom? Eu vou sair e voltar. Falou. Lúcio, manda. Então, reforçando algumas questões, até porque e seguindo um pouco na lógica do Edgar e também numa lógica do tipo, bom, a gente acha que é muito importante a live, foi muito boa a live que foi feita ontem, o Lula tem uma capacidade de diálogo, enfim, mas, bom, tem ajustes que são possíveis serem feitos para ela, no caminhar, no andar, ela ter um resultado melhor, que é isso que todo mundo quer, né? E aí, então, numa perspectiva, então, de colocou uma crítica, bom, o que faz? Né? O que poderá fazer? O que eu acho que poderia ser um caminho? Existem várias coisas que tu faz do ponto de vista aparente, várias coisas que tu faz do ponto de vista que as pessoas não percebem, que são coisas de, por exemplo, de que melhoram o alcance do vídeo, etc. e tal. Eu não vou entrar nessas coisas, eu vou falar daquilo que é aparente, né? E aí, em alguma medida, pode ter alguma semelhança com as lives do Bolsonaro. Mas achar que a gente pode, assim, a gente nunca pode achar que pensar sobre isso seria copiar as lives do Bolsonaro, porque não é copiar as lives do Bolsonaro, porque, como disse o Edgar, mesmo que pegasse o mesmo formato, a live do Lula sairia muito diferente da live do Bolsonaro, porque são pessoas diferentes, com propostas, visões de muito diferentes, né?
E também porque aquele modelo do Bolsonaro não é um modelo do Bolsonaro. Aquele é um modelo que se adequa bem ao algoritmo do YouTube. Aquele é um modelo do Facebook, ou que se adequa bem ao algoritmo que o algoritmo preza num ao vivo para a rede social. E aí, o que eu acho que a live do Lula poderia mudar, assim, né? Primeiro, falar ao público, né? Ele tem que estar de frente para as pessoas, ele tem que estar, o enquadramento tem que ser menor do que o rosto dele, tem que estar mais aberto e ele tem que falar para as pessoas e não para o entrevistador. A segunda coisa, tem que mostrar ao público, né? Mostrar, citar quem está falando no chat, mostrar o chat na tela, tem que mostrar ao público e citar, interagir com as pessoas. Vimeirinho, tudo bem, não sei o quê, ou seja, tem que falar um pouquinho isso dentro das possibilidades. A terceira coisa, tem que ter uma informalidade. O Lula pode levantar, pode tomar uma água, pode tocar em alguém, pode conversar, pode falar com mais respiro. Uma live de 20 e poucos, 30 minutos é pouco para uma pessoa como o Lula, então ele acaba falando muito acelerado e isso acaba ficando ruim. Então, uma live com mais tempo, né? Então, falar direto ao público, mostrar o público, ter um grau maior de informalidade, ter um tema central, pode abordar vários temas, mas tem que ter uma mensagem central que fique na cabeça das pessoas. E ter um furo, né? Tem que ter algo que faça as pessoas verem, não, eu preciso ir ver a live do Lula, porque vai ter uma coisa lá que eu vou saber em primeira mão, né? É como se tu dissesse assim, venha me assistir porque aqui tem novidade. Se eu disser assim, venha me assistir porque aqui não tem novidade, as pessoas não vão vir te assistir, né? Então, eu iria mais ou menos por esse caminho. E aí, sobre a polarização, né? E eu acho essa pergunta, essa consideração do Mauro importantíssima, essencial, né? E aí, infelizmente, eu vou ficar com os amigos do Mauro, né? Sem dúvida alguma, o algoritmo das redes sociais, ele não é, digamos, treinado para favorecer uma comunicação democrática, uma comunicação que aproxima os diferentes, esgota o debate, forma consenso. Nada disso vai acontecer, porque quem fizer isso vai ter 1, 2, 3 likes, e quem for para cima, vai ter uma audiência gigante, né? Então, eu acho que do ponto de vista da audiência, tu está corretíssimo. Se ele fizer uma live, né, digamos, ampliando a polarização, sem dúvida alguma, ela vai ter mais audiência, não tenho dúvida disso. A minha dúvida é se na política, para nós, o melhor cenário seria que a polarização ela siga, digamos, muito quente no país, ou seria nós trabalhar por um processo de distensionar, né? Eu sou mais dessa perspectiva, e aí encerro aqui, né? Essa perspectiva traz um desafio para nós. Bom, como é que a gente faz uma comunicação que despolariza, né? Ou seja, uma comunicação, né, com bases mais de diálogo, de escuta, de aceitar o diferente. O Lula, quando foi em alguns podcasts que não eram de progressistas na eleição, por exemplo, numa ele disse uma frase que eu gostei muito. Ele disse assim: não, eu vim aqui para te escutar, eu vim aqui para conversar, eu vim aqui porque a gente tem que se entender, eu vim aqui porque a gente precisa achar um denominador comum para o nosso país, enfim. Então, eu acho que a lógica é um pouco essa, assim, que eu acho que politicamente é melhor ver. Agora, sem dúvida, o estímulo emocional do nós contra ele, sem dúvida alguma, ele é muito bem mais aceito pelas plataformas, né? Funciona melhor. Sim. Edgar, vamos tentar. Vamos ver se melhorou, né? Eu vou ficar com também. Eu acho que a polarização ela funciona nas redes sociais, só que eu acho que politicamente não é o momento do Lula polarizar. Eu acho que nós estamos num momento que o Lula tem que gerar governabilidade, e eu acho que ele tem que usar as lives para pautar o debate público. Então, acho que assim, é imprescindível que a novidade da semana seja na live, não seja em outro ambiente. E isso vai valorizar demais esse espaço. Então, eu acho que o Lula ter essa oportunidade
de comunicar diretamente às pessoas a novidade da semana, vai atrair tão ou mais audiência do que ele optar por uma polarização política nesse momento. Eu acho que sim, que a polarização ela é necessária, mas que neste momento eu acho que ela não é politicamente bem-vinda, né? Acho que não é o momento correto. Agora, eu acho que assim, só para reforçar, acho que o Lula tem que explorar o lado de contador de causos, né? Ele vai muito bem quando ele conta causos, quando ele traz metáforas, né? Quando ele dá exemplos. E isso ele faz quando ele está mais tarde, quando ele está solto, né? Eu acho que este ambiente, para o Lula soltar, ele tem que ser criado. O Marcos Uchoa, ele é um profissional, tarimbado. Eu acho que ele pode se adaptar ao formato desejado. Com a crítica do Marcos, por exemplo, uma mulher negra, para trazer ali uma cidade, trazer uma cabo subliminar diferente, né? Poderia até acrescentar outra pessoa, além do Uchoa, com essa característica, né? De mais juventude, etc. Mas, ao mesmo tempo, é bom funcionar o tarimbado, que não vai cometer deslizes para uma comunicação presidencial, pode ser ruim, pode ser isso, né? Então, eu também gosto de ser profissionais tarimbados ali fazendo aquilo. Mas eu acho que ele tem que trazer um elemento ali, por exemplo, se um dia eu falar alguma questão relativa a Pernambuco, ter um bolo de rolo ali na mesa, ter uma regional, né? Utilizar mensagem semiótica, o cenário, né? Utilizar esses elementos estéticos para compor uma mensagem. Eu acho que muito careta essa live com o fundo no Palácio do Planalto, fica muito, muito formal. Eu acho que isso prejudica esse intimista, né? Eu acho que a pessoa tem que sentir mais a pessoa do Lula do outro lado do que a figura institucional do presidente, mesmo observando toda a postura que o Lula tem, que conhece, mas eu acho que tem que sentir mais um pouco a pessoa do Lula ali. E eu acho que o ambiente tem que sentir isso. Essa questão que você traz, né? Eu achei, gente, marrom demais. É muito monocromática essa live. Olha isso aqui, ó. É marrom na parede, marrom na mesa, os dois de azul. Gente, esse país é o país da cor, é o país colorido, achei. Primeiro. Segundo, então submeto-me à maioria, saio como voto vencido em relação a essa questão da polarização, mas queria dizer o seguinte: uma live, e a gente aqui, inclusive, tenta buscar esse padrão, é menos o padrão da entrevista formal, estou falando da nossa live aqui, inclusive, né? E mais um padrão conversa. Então, assim, ninguém vai quadrar o Lula, né? Vamos combinar, o Lula é o Lula e é quem vai. Então, quem vai fazer a diferença na live? Gente, ó, segredo, contar para vocês, segredo da entrevista. Quem faz o sucesso de uma entrevista ou de uma live é o perguntador, não é o respondedor. Então tem que mexer do outro lado, não vai mexer no Lula, mexer do outro lado. Gente, tem que ser informal, né? Tem que falar, Lula, e aí? Vi que você deu para a Janja o livro de fotos do casamento. E à noite, como é que foi no Palácio da Alvorada? Sabe, tem que fazer coisas que vão para esse terreno assim da provocação. Sabe, tem uma pergunta, pô, Lula, como é que é essa história com o Lira aí? Tem muita gente daqui que não gosta, sabe, assim, coisas que provoquem o Lula, entendeu? Não pergunta de assessoria de imprensa, entendeu? Acho que tem que ter perguntas que questionem, que cutuquem o Lula também, para que ele saia da zona de conforto e possa realizar uma comunicação também mais espontânea. Porque, assim, as perguntas que o Marcos Uchoa fez, o Lula já ouviu
4.280 vezes. Tem que ter pergunta que ele não ouviu, para ser conversa de bar, né? Falar, pô, presidente, dizem que a Janja... Eu faria essa pergunta, com certeza, né? Não? Dizem que a Janja é que proíbe você de ter almoço no Palácio do Alvorada com os políticos. É isso mesmo? A Janja não deixa você almoçar com os... Sabe? Tem que ter vida na live, senão fica conversa de press release, né? Fica conversa de press release e isso você perde veracidade, né? Então, e aí, mas isso aí não é o Lula que tem que fazer, né? Quem faz a pergunta, quem cutuca o Lula é que tem que cumprir essa função de trazer a verdade, porque o Lula vai no piloto automático, né? Do que ele está acostumado a falar nas entrevistas todas e a genialidade dele e tal. Mas eu creio que tem um longo caminho de evolução pela frente para criar, concordo com você, Lúcio, e com você, Edgar. Live do Lula é live do Lula. Live do Bolsonaro é live do Bolsonaro. Eu acho que são dois políticos diferentes, dois modelos diferentes, dois jeitos de dialogar e de se comunicar bem diferentes. Faço uma rodada final com vocês dois, Edgar e Lúcio, para encerrar a nossa avaliação. Edgar, gostei desse Lúcio, viu? O cara é bom. O cara é bom, né? Ótimo. Parceiro de longa data, bastante tempo, e o Lúcio tem uma percepção não só técnica, mas uma percepção política muito arguda. É uma pessoa que tem uma referência política muito válida. Gosto muito das opiniões do Lúcio. Também. Mas eu acho que, Mauro, é isso. As pessoas vê a pessoa Lula do outro lado. Uhum. Cabe as curiosidades das pessoas comuns da casa, né? As pessoas têm que saber mais uma figura fascinante que é o Lula. É uma figura fascinante. Ele é uma figura fascinante ao redor do mundo. Aonde o Lula vai, as pessoas têm curiosidade, têm fascinação por ele. Então, eu acho que mostrar esse Lula pessoa, humanizar essa figura, que já é muito humanizada, mas trazer um pouco de opinião, não só o Lula governante, mas também o Lula pessoa, é fundamental. Eu acho que isso vai atrair muito para esse papo com o Lula. Eu acho que mais do que a conversa com o Lula ali é um bate-papo mesmo. Uhum. Tem que ter esse descontrato. E aí, a comunicação é o conjunto, né? Tem todo esse cenário, essa semiótica, esse formato, o estilo da fala. Aí tem que ser menos formal essa interação do show, tem que ter uma linguagem mais moderna. Eu coloco o jovem ali também para entrevistar, sabe? Usar a linguagem mais jovem, porque assim, são gerações diferentes, tem gírias diferentes, tem termos diferentes, tem termos que o sobrinho usa, preciso bugar para saber o que quer dizer. Então, eu acho que assim, isso não é só a mesma pessoa se adequar. Eu acho que se tivesse ali uma mulher jovem, negra, indígena, que trouxesse também a diversidade para a tela, seria interessante. Então, eu acho que assim, finalizando, ótimo que tem live. Acho que talvez, se fosse à noite, a audiência seria maior. Só que a vantagem da manhã de agendia, né? De você pautar o dia inteiro com aquele assunto. Então, acho que tem prós e contras dos dois horários. É mais cedo, porque 8 horas as pessoas já começaram a... Então, de repente, pode pegar a pessoa no carro, no café da manhã. Então, acho que está um momento mais propício à audiência. E eu acho que, assim, golaço que elas estão acontecendo, tem que acontecer mais e mais vezes, com novidade. E aí eu com o Lúcio, sem repetição. De toda a live e repetir o bordão várias vezes para você fazer a mensagem se assentar na cabeça das pessoas, né?
Porque faz a mensagem ser absorvida de fato, né? Eu acho que tem que dar nesse formato, mas avaliação porque era necessário que acontecesse. Uhum. Fala, Lúcio. Não, eu acho que é bem isso que o Edgar falou, né? Acho que o pontapé inicial foi dado, acho que o desafio é grande de ir modelando esse produto de comunicação para ele se transformar em algo que entregue uma relevância, que entregue que tenha o seu papel diferente, né? Ou seja, não pode ser uma repetição do restante. Acho que a própria Maria Tinda ali, que é uma das que está acompanhando aqui o Fórum Café, acabou de falar, sempre tem que ter um convidado, daqui a pouco não é mais só o show, daqui a pouco não é mais só um jornalista, daqui a pouco tem outras pessoas, né? Ou seja, então esse é um modelo que vai se desenvolvendo. Eu acho que a SECOM, além de ter muita capacidade, tem pessoas com qualidade técnica lá e uma ótima compreensão política para ir ajustando, ir escutando, ir pensando e ajustando esse formato. Então, acho que o desafio é gigante, está dado. Acho que investir nessa área é essencial, né? Cada vez mais as pessoas se informam por isso aqui. Um brasileiro média destrava o celular mais de 100 vezes por dia, 30% dos brasileiros que usam muito as redes sociais não desligam o celular de noite. Então, esse é o padrão, as pessoas consomem muito, então elas precisam, o campo progressista, a esquerda, o Lula, enfim, precisa ocupar cada vez mais esse espaço, né? Pensar aí, tem um ponto que surgiu lá no início, agora o Edgar voltou do horário, eu também acho que início da noite é um horário melhor, né? Acho que funciona melhor da manhã, e aí também não concordo com os programas da manhã, isso é muito bom, porque se não tem a audiência uma só, né? Não tem como ela ir se dividindo em vários programas, né? E por último, assim, agradecer aqui também o convite aí do Mauro, em especial do Edgar, e elogiar aí o Fórum Café, né? Por esse desafio também de estar construindo uma comunicação permanente de qualidade, né? E é sempre bom também ver o Edgar aí, a gente há quase 20 anos a gente se conheceu nos projetos de inclusão digital, né? Numa época que a gente no Brasil só existia Orkut, né? Ou blogs e o que funcionava era as lan houses e os telecentros. E naquela época, no primeiro governo Lula, ele lançou a rede de telecentros no Brasil. Edgar foi um dos líderes disso e naquela época a gente acompanhou montando um também. Então, é sempre bom também escutar ele, escutar vocês, e parabéns pelo programa. Obrigado. Legal, valeu. Presidente, já encaminha uma pergunta. Vai ter cirurgia ou não vai ter cirurgia? Vai operar na volta da viagem da Europa ou não vai? As pessoas querem saber disso, imagina. Manchete, é da Jornal Nacional, Lula contando o que... tô com uma super dor aqui na minha artrose, reclamo o tempo inteiro, vou fazer a cirurgia, os médicos estão dizendo que vou ficar afastado só 15 dias. Gente, vida real, menos discurso, mais vida real, além dos anúncios que tem que ser feitos, né? Acho que seria bom. E Lulão dá de letra. Gostei demais de vocês. Vamos combinar o seguinte. O Breno Mendes dizendo aqui, Lúcio, você é ótimo, bom demais. Vamos combinar o seguinte, se rolar, terça que vem tem nova live, vai ter live toda terça-feira. A gente podia até fazer uma nova conversa na quarta, para dar uma olhada de, ficou igual, mudou, melhorou, piorou, Lula assim, Marcos o show assado, né? Eu acho que valia a pena a gente fazer, porque eu acho que essa ideia da melhora, né, é um tema bem importante, acho que é um dos temas centrais nossos aqui, né, um aprendizado e melhora. Né? Acho que essa é uma coisa bem relevante e aí vale a gente registrar, né? Lúcio, Edgar, obrigado. Um do extremo sul, Rio Grande do Sul, outro de extrema, Montanha Mineira. Legal, valeu, gente. Obrigado. Valeu. Valeu.